A promessa no deserto de Judá. No coração árido da Judéia, uma alma buscava mais que água, buscava a própria palavra viva. Ecos de profetas antigos guiavam seus passos, mas como ressoariam na poeira de seus dias? O sol da Judéia, inclemente e justiceiro, derramava sobre Eleazar um calor que parecia querer fazer a própria esperança. Cada passo nas areias escaldantes do deserto era um diálogo silencioso com a exaustão, uma prece não verbalizada por alívio, por um sinal. O pergaminho que carregava, herança de seu avô, um essênio devoto que passará anos entre os rolos sagrados de cura, pesava em suas mãos não apenas pelo couro antigo e pela tinta desbotada, mas pelo peso da promessa que continha, uma promessa sussurrada através de gerações, de uma intervenção divina, de uma luz que rasgaria as trevas da opressão romana e da aridez espiritual que sentia em seu próprio peito. As palavras dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, dançavam em sua mente, fragmentos de consolo e desafio. Ele não era um guerreiro, nem um sacerdote do templo com suas vestes elaboradas e rituais complexos. Era um homem simples, um oleiro de uma aldeia esquecida perto de Jericó, cuja alma se recusava a aceitar que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó houvesse silenciado para sempre. A secura em sua garganta era um espelho da secura que via em muitos corações ao seu redor, corações que se contentavam com a forma da lei, mas esqueciam seu espírito. O vento quente levantava a poeira fina, que se infiltrava em seus olhos, em suas narinas, como se o próprio deserto quisesse testar a solidez de sua fé. Ele se lembrava das histórias dos antigos, de Elias no Horebe, encontrando Deus não no vendaval ou no terremoto, mas no murmúrio de uma brisa suave. Onde estaria essa brisa para ele? O horizonte tremeluzia, criando miragens de oásis que se desfaziam em desapontamento, metáforas cruéis de suas próprias expectativas frustradas. Mas algo o impelia para frente, uma teimosia santa, uma convicção plantada fundo em seu ser de que a promessa era real, palpável, esperando apenas o momento certo, o coração preparado para ser revelada. A fé, que ele compreendia, não era a ausência de dúvida, mas a coragem de caminhar apesar dela, de continuar buscando a face do Eterno mesmo quando o céu parecia de bronze e a terra, de ferro. E assim, Eleazar prosseguia, um ponto solitário na imensidão ocre, cada grão de areia sob seus pés um testemunho de sua peregrinação obstinada. A noite no deserto trazia um frio que penetrava os ossos, um contraste brutal com a fornalha do dia. Eleazar encontrou abrigo precário sob uma saliência rochosa, o céu um manto negro cravejado de estrelas faiscantes, tão próximas que pareciam ao alcance da mão, e ainda assim, infinitamente distantes. O silêncio quebrado apenas pelo uivo distante de um chacal ou pelo sibilar do vento entre as pedras. Ele desenrolou com cuidado o pergaminho, à luz de uma pequena lamparina a óleo revelando as letras hebraicas que seu avô lhe ensinara a decifrar. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, as palavras de Isaías eram como bálsamo, mas também como um aguilhão. O consolo parecia tão distante, Jerusalém, sob o jugo de Roma e a hipocrisia de alguns de seus próprios líderes, parecia ter um coração de pedra. Ele pensava nos zelotes, com seu fervor revolucionário e sua fé na espada, e nos saduceus, com seu ceticismo conveniente e sua aliança com o poder. Onde estava o caminho do Senhor em meio a tantas veredas tortuosas? A fome roía-lhe o estômago, as tâmaras secas e o pão ázimo que trouxera estavam no fim. A tentação de retornar, de abandonar aquela busca que muitos considerariam loucura, era uma sombra persistente em sua mente. Talvez a promessa fosse apenas isso, uma bela história para aquecer corações aflitos, uma relíquia do passado sem relevância para o presente brutal. Ele olhou para suas mãos calejadas, mãos que moldavam o barro na roda de oleiro, transformando o pó em vasos úteis e belos. Não poderia Deus, o oleiro divino, moldar o destino de seu povo, transformar a aridez em jardim? A dúvida era um verme sutil, corroendo a base de sua esperança. Ele se lembrou de Abraão, esperando contra toda esperança pelo filho da promessa, de Moisés, enfrentando a incredulidade do povo no deserto. Seus heróis de fé não foram poupados da angústia, da incerteza. Talvez essa jornada pelo deserto físico fosse um reflexo de sua própria jornada interior, um processo de purificação, de despojamento de todas as falsas seguranças, para que pudesse encontrar a verdadeira rocha, o verdadeiro abrigo.
O pergaminho em seu colo era mais que um texto antigo, era um mapa, um testamento, um elo com aqueles que antes dele haviam trilhado o caminho estreito da fé. Os dias se arrastavam, cada uma cópia do anterior, apenas com o sol parecendo mais implacável, a sede mais aguda, a solidão mais profunda. Eleazar começou a ver coisas, ou a pensar que via. Sombras que dançavam nas dunas ao entardecer, sussurros carregados pelo vento que pareciam zombar de sua missão. A fadiga tornava seus pensamentos confusos, e a linha entre a realidade e a ilusão se esvaía como água na areia. Certa tarde, quando o sol estava no seu zênite e o ar vibrava com o calor, ele tropeçou e caiu, o pergaminho rolando para longe de sua mão. Ficou ali, estendido na areia quente, o rosto pressionado contra os grãos ásperos, e um desespero frio, mais cortante que o vento noturno, o envolveu. Basta, Senhor, gemeu ele, a voz rouca e fraca. Até quando? Deixaste teu servo buscar em vão? Onde está tua face, tua promessa? As palavras eram um eco do salmista, um grito arrancado das profundezas de uma alma que chegara ao seu limite. Ele não tinha mais forças para se levantar, nem vontade. O deserto parecia ter vencido, sua vastidão indiferente engolindo sua pequena e insignificante busca. Fechou os olhos, esperando talvez o fim, ou um sono do qual não mais acordaria. Imagens de sua aldeia, do cheiro de barro úmido, do sorriso de sua esposa Sara, dos rostos de seus filhos pequenos, vieram à sua mente, trazendo uma onda de dor e arrependimento. Teria sido um tolo, um visionário iludido, abandonando suas responsabilidades por um sonho, uma voz incerta? O silêncio do deserto respondeu com mais silêncio, um silêncio que parecia confirmar seus piores medos. O pergaminho, alguns metros adiante, parecia um objeto estranho, um fardo inútil. A fé que o impulsionara por tanto tempo parecia ter se esvaído como a última gota de água de seu odre. Ali, no ponto mais baixo de sua jornada, Eleazar sentiu o peso esmagador da ausência, a sensação de estar completamente só, não apenas no deserto físico, mas no deserto de sua alma. A promessa parecia uma miragem cruel, e ele, seu perseguidor mais patético. Enquanto jazia na areia, a respiração difícil, os olhos fechados contra a luz ofuscante, uma pequena sombra passou sobre seu rosto. Ele a ignorou, pensando ser uma nuvem passageira, embora o céu estivesse impiedosamente azul. Mas a sombra persistiu. Com um esforço imenso, abriu os olhos. Uma águia solitária circulava alto, muito alto, suas asas amplas planando nas correntes térmicas com uma graça sem esforço. Eleazar observou-a, hipnotizado. A ave parecia tão livre, tão senhora dos céus em contraste com sua própria condição miserável, preso à terra. Lembrou-se das Escrituras: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. A passagem, tantas vezes lida, tantas vezes recitada, agora ressoava com uma nova urgência, uma nova profundidade. Não era um comando para ser forte por si mesmo, mas uma promessa para aqueles que esperavam nele. A águia não lutava contra o vento, usava-o para se elevar. Seria essa a chave? Parar de lutar com suas próprias forças limitadas e aprender a confiar nas correntes invisíveis da providência divina? Um pequeno sopro de vento, quase imperceptível, agitou as páginas do pergaminho caído, como se quisesse chamar sua atenção. Com um gemido, Eleazar rolou sobre o lado e estendeu a mão trêmula, agarrando o rolo. Seus dedos encontraram uma passagem familiar, mas que agora parecia saltar aos seus olhos com uma clareza surpreendente, como se iluminada por dentro. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, que eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Uma lágrima solitária escapou de seu olho e traçou um caminho pela poeira em sua bochecha. Não era uma lágrima de desespero, mas de um alívio indescritível, de uma esperança frágil que começava a brotar novamente no solo árido de seu coração. A águia continuava seu voo majestoso, um sinal silencioso no vasto céu azul. A promessa não estava morta. Talvez ele apenas estivesse procurando da maneira errada. Com uma força que não sabia de onde vinha,
talvez daquela visão da águia, talvez das palavras redescobertas no pergaminho, Eleazar conseguiu se erguer. Primeiro sobre os joelhos, depois, cambaleante, sobre os pés. O mundo ainda girava um pouco, mas havia uma nova determinação em seu olhar. Ele não buscaria mais um lugar físico, um evento espetacular, mas uma presença. A promessa, ele começava a entender, não era tanto sobre uma mudança externa, mas sobre uma transformação interna, um reconhecimento da mão de Deus já operando, mesmo no silêncio, mesmo na aparente ausência. Ele ajustou suas vestes, recolocou o odre vazio no ombro, um lembrete de sua dependência, e com o pergaminho firmemente seguro, retomou sua caminhada. Não mais com a ânsia febril de antes, mas com uma calma resignada, uma confiança serena. O deserto não mudara, continuava vasto, quente, perigoso. O que mudara fora ele. Seus passos eram mais lentos, mais deliberados. Ele começou a notar pequenas coisas que antes lhe escapavam, a beleza austera de uma flor do deserto desabrochando entre as rochas, a forma como a luz do sol pintava as dunas com tons de ouro e púrpura ao entardecer, o padrão intrincado das pegadas de um pequeno animal na areia. Eram pequenos milagres, sussurros da criação que testemunhavam a fidelidade de seu Criador. Ele lembrou-se dos ensinamentos de um rabi da Galileia, um tal Yeshua, cujas palavras alguns de seus vizinhos comentavam com assombro e ceticismo. Falava de um reino que não era deste mundo, de um Deus que era Pai, de um amor que se estendia até mesmo aos inimigos. Palavras que desafiavam a lógica do poder e da vingança. Seria essa a promessa? Um novo tipo de reinado, não de espadas e legiões, mas de corações transformados? A ideia começou a tomar forma em sua mente, sutil como a brisa que finalmente sentiu roçar seu rosto, trazendo um alívio momentâneo do calor. Ele encontrou uma pequena gruta, quase escondida por um arbusto espinhoso, e dentro dela, uma minúscula infiltração de água, gota a gota, formando uma pequena poça límpida. Era pouco, mas era vida. Ali, na penumbra fresca, ele bebeu, e a água nunca lhe pareceu tão doce. Eleazar permaneceu naquela gruta por alguns dias, bebendo daquela água escassa, meditando sobre o pergaminho e sobre os eventos de sua jornada. A solidão não era mais um fardo, mas um espaço sagrado para o encontro. A promessa, ele finalmente compreendeu, não estava escrita apenas naquelas folhas antigas, mas estava sendo gravada em seu próprio coração pelo dedo de Deus. Não era uma fórmula mágica para escapar do sofrimento ou das dificuldades da vida, mas a certeza da presença divina em meio a elas. Era a promessa de que não estava sozinho, de que cada passo, cada lágrima, cada suspiro de esperança era conhecido e valorizado pelo Eterno. A voz de Deus não viera num trovão ou num terremoto, mas no silêncio do deserto interior, na perseverança da fé, na beleza inesperada de uma águia em voo e na doçura de um gole de água. Ele sabia que sua jornada no deserto físico estava chegando ao fim, mas a jornada espiritual apenas começara de uma nova maneira. Ele voltaria para sua aldeia, para Sara e seus filhos, não com um tesouro terreno, mas com um tesouro no coração. Voltaria para sua roda de oleiro, mas agora cada vaso que moldasse seria uma prece, um testemunho da mão do oleiro divino que o moldara no deserto. Ele não tinha todas as respostas, a opressão romana não desaparecera, nem a aridez nos corações de muitos. Mas ele carregava consigo uma luz, uma esperança que não se baseava em circunstâncias, mas na fidelidade imutável de Deus. Ao sair da gruta, o sol da manhã o banhou numa luz dourada. O deserto ainda se estendia à sua frente, mas agora ele o via com outros olhos, não como um lugar de perdição, mas como um lugar de encontro, de purificação, o lugar onde a promessa lhe fora sussurrada de uma forma que ele pôde, finalmente, ouvir. Seus passos eram firmes, seu rosto sereno. O peregrino encontrara mais do que buscava, encontrar a si mesmo, e em si mesmo, o eco da voz do amado. A promessa estava viva, pulsando dentro dele, pronta para ser partilhada não com palavras grandiloquentes, mas com a simples eloquência de uma vida transformada pela fé e pela esperança reencontrada na vastidão silenciosa do deserto de Judá.